Santa Sara, minha protetora, cubra-me com o seu manto celestial. Afaste as negatividades que porventura estejam querendo me atingir. Santa Sara, protetora dos ciganos, sempre que estivermos nas estradas do mundo, proteja-nos e ilumine nossas caminhadas. Santa Sara, pela força das águas, pela força da Mãe Natureza, esteja sempre ao nosso lado com os seus mistérios. Nós, filhos dos ventos, das estradas, da lua cheia e do Pai, só pedimos a sua proteção contra os inimigos. Santa Sara, ilumine nossas vidas com o seu poder celestial, para que tenhamos um presente e um futuro tão brilhante como são os brilhos dos cristais. Santa Sara, ajude os necessitados, dê luz para os que vivem na escuridão, saúde para os que estão enfermos, arrependimento para os culpados e paz para os intranquilos. Santa Sara, que o seu raio de paz, de saúde e de amor possa entrar em cada lar neste momento. Santa Sara, dê esperança de dias melhores para essa humanidade tão sofrida. Santa Sara milagrosa, protetora do povo cigano, abençoe a todos nós que somos filhos do mesmo Deus. Opchauriu. Salve Santa Sara, salve ciganos. Boa noite, gente, tudo bem? Isso aí. Então, vamos embora pro nosso vídeo da semana, né? O vídeo vai entrar um pouquinho atrasado, né? A intenção é que ele tivesse entrado no dia 24. Eu tentei, eu gravei esse vídeo 2 vezes. Essa daqui é a 3ª vez que eu tô gravando. E aí eu cheguei à conclusão de que era pra mim estar gravando no dia 24. Não teve o que fazer. Gente, eu fiz de tudo pra criar uma conexão. Eu fiz de tudo para que esse vídeo fosse perfeito, mas não estava encaixando. Não tinha chegado ainda naquele ponto que eu gosto, sabe? Então eu acordei hoje cedo, fiquei pensando, e aí eu falei, vamos gravar de novo. Vamos gravar de novo. Vamos gravar no dia dela, porque eu acredito que essa mensagem tinha que vir, né, e ser gravada aqui no dia dela mesmo, né? Não tem problema, vai entrar com um dia de atraso, mas o que vale é a intenção. Tá certo? Como sempre, eu venho pedindo para quem puder, tá compartilhando, comentando, né? Se inscrevendo aqui no canal. Sua participação é muito importante aqui, tá? No nosso trabalho. E vão deixando aí os comentários de vocês, né? Os likes, porque dessa forma a plataforma vem entendendo, tá? Que esse trabalho tem relevância, né? Que ele, de certa forma, tem alguma importância aí para vocês, tá certo? E hoje, né, é um dia importante, é o Dia Nacional do Povo Cigano, dia 24 de maio é o Dia Nacional do Povo Cigano, é o dia de Santa Sara Kali, né, ou Kali, é o dia que o canal completa 3 anos de existência, né, fazem 3 anos que a gente iniciou esse trabalho, e eu só tenho a agradecer, né, a espiritualidade, agradecer por essa conexão, né, que se criou, que se firmou aqui nesse trabalho, desde que se iniciou. O quanto que eu evoluí, né, assim, o quanto que eu cresci, o quanto que eu amadureci. Eu vou falar da conexão que veio criando, né, sobre os mistérios que eu vim revelando, sobre mim mesma. Enfim, eu só tenho a agradecer, e principalmente pela sabedoria, né, adquirida, pelo conhecimento adquirido, porque eu vim agregando muito conhecimento. Esse trabalho fez eu buscar, né, por conhecimento, por direção, e em cada vídeo que eu fui fazendo, eu fui criando novas visões, eu vou falar, né, uma nova visão sobre a vida, sobre a própria espiritualidade, sobre as entidades que eu vinha. Na verdade, sempre é um processo de desconstrução. E não está sendo diferente com relação aos ciganos, né? E com relação principalmente ao trabalho cigano, né? Que a gente vê muita coisa na internet, né? E eu venho, que nem eu falei, eu cresci numa família de umbanda, né? E o trabalho de ciganos dentro da casa era muito diferente do que a gente vê hoje. Na verdade, os ciganos sempre foram os povos de rua,
né? Sempre estiveram ali com o povo da rua, com os Exus e com as pombogiras, né? Não tinha esse trabalho de uma linha só cigana, tá? Nunca vi. Eles se agregavam ali entre as pombagiras e os Exus, né? Bom, Dona Rosa Vermelha, ela é uma pombagira cigana, né? Com muito orgulho que eu falo aí, esse trabalho dela na minha vida. E principalmente sobre a importância dela nesse trabalho, desde o início, né? Rosa Vermelha, ela veio abrindo os caminhos, né? Para que esse trabalho fosse acontecer. Rosa Vermelha, ela foi me moldando, ela foi me transformando. E principalmente ela foi abrindo o véu da ilusão que existia aqui na minha vida. E ela veio tecendo os fios do destino, sabe? Ela veio desfazendo, na verdade, esses nós. Rosa Vermelha, ela foi me impulsionando a buscar pela minha ancestralidade. Esse trabalho dela é muito forte, né? Ela dá os caminhos e ela quer que eu vá atrás e eu tenho que ir atrás, porque fica um burburinho, as vozes na minha cabeça. E todas as vezes que eu fui, eu não me arrependi. Então, ela tem um trabalho muito importante. Assim, eu vou falar comigo com relação à minha vida, sabe? Mas eu acho que tem um pouco desse trabalho, né? Com relação da pombagira cigana mesmo. Ela trabalha uma estrutura espiritual muito firme. Rosa Vermelha, ela é muito firme, né? No que ela traz. Ela sempre me traz isso, que ela não trabalha com falta de estrutura. Então, ela é muito assim, né? E, enfim, e nesses últimos tempos, né? Nesses últimos tempos não, já tem um tempinho, Rosa Vermelha, ela veio me trazendo uma cobrança. Eu vou dizer que era uma cobrança. Por quê? Eu senti, tá? E eu perguntei isso até pra Babá, fui perguntar pra ele, porque eu sentia, né, aí nos meus capos internos, né? Rosa Vermelha queria que eu buscasse. Ela queria que eu fosse conhecer. Eu entendi alguma coisa assim, mas tinha alguma coisa a ver com magia cigana. Aí eu fui perguntar pra Babá, porque tudo que eu vou fazer, gente, eu pergunto pro oráculo se eu posso, se eu não posso, se esse é o caminho. Esse trabalho aqui nunca foi cego, como algumas pessoas já disseram, que eu fazia as coisas da minha mente. Não, ele nunca foi da minha mente. Quando vem situações muito assim, eu sempre vou pro oráculo perguntar. E esse trabalho foi estruturado pela direção, que eu vou falar, assim, do oráculo. E quando eu falo oráculo, eu falo do Merindilogum, né? Eu sou do culto do Candomblé. Então, eu sempre fui me consultar, eu sempre fui perguntar sobre esse trabalho. Se estava certo, se não estava, se precisava mudar, se eu estava no caminho certo, se eu estava fazendo alguma coisa de errado. Eu nunca fiz nada aleatório. Eu acho que por isso que esse trabalho, ele pode ser pequeno, mas aqui a conexão sempre foi muito profunda. Porque eu nunca fiz nada de cabeça e eu nunca fiz nada que fosse errado na visão da espiritualidade. Apesar de dizerem ao contrário, não, eu nunca fiz. E aí eu fui perguntar, né? E aí, Babá falou que não tinha problema nenhum, né? Até disse mesmo que ele não via uma oposição. Até a frase foi que Iemanjá não iria se opor, ela nunca iria se opor aos ciganos na minha vida. E eu achei isso interessante. Isso ficou uma minhoquinha aqui na cabeça, que eu falei, o porquê que ela nunca... Certo que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas o porquê nunca? Isso já me levantou um ponto, né? Tipo, falei, enfim. Aí eu falei, tá certo. Então, se tá liberado, por onde eu começo? Né? Por onde eu vou? Falei, Dona Rosa Vermelha, então a senhora bota alguma coisa no meu caminho aí. Um curso, né? Um livro. Gente, o silêncio prevaleceu, né? Dava pra ouvir até os grilos. A resposta nunca veio. Ela nunca trouxe nada. Mas existia essa cobrança de que eu me aprofundasse, de que eu me aprofundasse, de que eu me aprofundasse. Mas eu vou me aprofundar no quê? Se eu não sei nem por onde eu começo. Porque essa é a realidade. Eu não sabia por onde começar. Mas sempre batendo isso. Ela queria que eu me aprofundasse numa situação. E aí começa a Thaís, né? Revirar, começa a ir, começa a buscar. Gente, não achava nada. Porque o que se acha na internet, gente... Sinto muito, isso não são magias ciganas. Isso não tem nada a ver com o povo cigano. Isso daí não tem absolutamente nada a ver.
E aí eu falava, gente, mas para mim conhecer, eu teria que me agregar aos ciganos. E isso nunca ia acontecer, porque eu não sou uma cigana, né? Enfim. E aí a gente até vai falar sobre essa questão também, essa desmistificação com relação a algumas coisas. Enfim. Há uns anos atrás, já há muitos anos atrás, né? 11 anos atrás, eu tive um sonho que eu me via numa vila de pedra. Era uma vila, né? Uma vilazinha de pedra. E lá eu encontrava algumas ciganas. Eu não sei se eu já contei esse sonho aqui, mas eu acho que já. E eu perguntava para elas se elas sabiam um ponto, porque eu queria voltar para casa. Né? Eu queria voltar para casa. E uma dessas ciganas me olhava bem séria e me falava: aqui ainda não é o ponto. O ponto não é aqui. O ponto é ali. E quando eu olhava para trás, eu vi um ônibus mesmo. Mas era um ônibus muito antigo. Era uma cidade todinha de pedra, gente. Muito, muito diferente. As pessoas vestiam umas roupas antigas, mas não muito antiga. Mas, não sei, não era nos tempos de hoje. Era mais antigo. O ônibus, principalmente, era um ônibus muito antigo. E aí eu pegava, corria. E pegava esse ônibus, né? Depois eu já não lembro mais de muita coisa. Bom, 11 anos atrás. Eu lembro que eu contei pra minha mãe, tipo, ela só falou pra mim que até então eu não sabia essas mulheres, o que elas eram, né? Conforme eu descrevi, minha mãe falou, eram ciganas. Essas mulheres eram ciganas. Tá bom. E aí ficou, né? Depois de muitos anos, depois que eu comecei com todo esse trabalho aqui, que eu fui lembrar desse sonho, né? Trabalho com o canal tem 3 anos, tem 4 anos que eu jogo, né? E eu sonhei isso 11 anos atrás. Então, não era o ponto. O ponto ainda não era ali. Eu tinha que viver mais algumas situações para estar chegando no ponto. Nessa é a realidade, né? E aí, tudo bem, né? Passou e eu tô nesse negócio dessas magias ciganas que nada a ver. Até um dia que eu me deu na telha, porque começou a vir uns insights, umas coisas, e eu cheguei a perguntar isso pra ela, se ela era minha ancestral, né? Nem todos os espíritos que trabalham com a gente são ancestrais. Alguns são espíritos afins, né? Também. E a gente tem uma outra categoria também, né? E ela respondeu para mim que sim. Para ser uma ancestral, e se ela se coloca como uma pombagira cigana, porque pombagira cigana é cigana, ao contrário do que o povo coloca aí na internet, que ela é uma pombagira, como eu digo, os ciganos, para mim, eles trabalham na linha do povo da rua, tá? Aí são várias situações, mas dentro da minha visão, dentro do estudo, aí se aprofundando na Umbanda antiga, aquela Umbanda de quintal, né, que acontecia em terreiros simples, eu vou falar como era antigamente, né? Esse conto mais íntimo, os ciganos eram o povo de rua, eles se agregavam ao povo da rua. E, enfim, e aí começou a vir, e aí eu fui lá. Me deu a ideia de perguntar pro meu tio uma situação. Se meu tio já tinha feito o teste de ancestralidade. E aí meu tio disse que sim, né? E tinha passado, ele passou pra mim o teste dele, e aí eu consegui entender a parte da minha mãe, que eu já falei aqui, né? Então, 60% do DNA da minha família materna é europeia, né? Essa parte europeia é mais ligada ao meu avô, e minha avó, ela teria muito sangue africano, mas essa parte da África mais puxada para os países árabes, como, por exemplo, o Marrocos, enfim. Então, minha avó teria muito... O DNA dela é muito pertencente dessa região. Olha eu, gente. Eu falei, eu sou quase um caramelo, né? Pra vocês verem. E aí, meu tio falou que ele sempre teve muitos sonhos com a França. E ele achava que ele poderia ter alguma ligação, alguma coisa com relação àquele país. Mas quando ele foi até lá, ele não sentiu nada. Ao contrário, né, do que aconteceu quando ele pisou na Espanha. Numa cidadezinha lá da Espanha, que fica ali na região da Andaluzia, né? E ele falou que ele viveu uma experiência muito marcante, muito forte, uma conexão muito forte com aquele lugar, como se ele já conhecesse, né? Tivesse já pisado ali. E aí ele me manda uma foto do lugar, umas casinhas, né, que tem lá, como se fossem museus, que eram a casa onde os ciganos viviam, na época em que eles foram
expulsos, né, pelos árabes, quando teve a invasão árabe nessa região, e eles precisaram se esconder em cavernas, em montanhas. Então, eles abriam buracos e viviam ali. E na hora que meu tio mandou a foto, eu lembrei muito da vila de pedra, que eu tinha sonhado há 11 anos atrás. No sonho, eu vi umas casinhas redondas. E ali, quando mostrava as casas, né, naquelas montanhas, elas eram redondas, porque elas foram construídas ali na caverna. Né? Na hora, meu coração disparou, gente. Os olhos encheu de lágrima. E aí eu comecei a contar pro meu tio tudo que tinha vindo, né? E eu falei, gente, a única coisa que eu conseguia gritar é que eu não era louca. Que eu não era louca, que eu não era louca, que alguma ligação tinha ali, né? Enfim, né? Para poder estar reconhecendo isso, a gente tem que voltar muito no tempo. Eu tenho que sair buscando aí. Isso eu comecei a buscar algumas coisas. Fui descobrindo sobrenomes da minha família que ficaram pelo caminho, que eu acabei não herdando, mas que tem, né, na família, enfim. E aí Seu Veludo entra nessa história, porque Seu Veludo não ficou de fora dessa história também. Eu comecei a tentar me enturmar com algumas pessoas aí, com alguns ciganos, né? Não é fácil, né? Não é fácil porque eles não aceitam muito os gadio, né? Eles não aceitam muito. Aceita e não aceita, mas eles também têm um pouco de receio, né? Enfim, e por N motivos, na verdade. Até que uma pessoa foi simpática, começou a conversar comigo, enfim. E aí eu comecei a passar e eu passei para essa pessoa, porque essa pessoa já tem mais uma visão mais, assim, espiritualista, mais aberta, né? Esse cigano. E aí a gente começou a conversar e passei sobre sobrenomes da minha família. E ele veio explicando, ele veio falando das regiões. E batia muito com a questão da minha família, né? Principalmente quando eu falei alguns sobrenomes da parte ali dos meus avós. E ele falou da região do Nordeste. Meus avós tinham vindo de lá, né? Então, sobre os Calon, né? Que viviam ali naquela região. E vai colando, né, as situações. Obviamente que só assim, gente, não dá para provar. Tem que fazer uma pesquisa mais profunda, né? Enfim, essa pessoa até se comprometeu a estar me ajudando, né? Assim, quem sabe, não dá certo da gente poder estar, enfim, descobrindo, né, um pouco sobre isso. Só que é muito interessante, porque essa pessoa também tem uma profunda ligação com o seu veludo. E aí eu falei, gente, a espiritualidade, ela é perfeita, né? Ela vem colocando, ela vem traçando caminhos pra gente. Eu tinha sido avisada que eu ia conhecer uma pessoa assim, com uma profunda ligação espiritual em várias coisas, gente, em várias situações, né? Tem sido muito importante, muito interessante, né? Então, agregando muito conhecimento com essa pessoa também. Enfim, né? E aí eu vou falando, e aí não tem como não falar, né? Dessa importância de Rosa Vermelha na minha vida, da espiritualidade. Eu acho que quando a gente vem se dedicando de verdade, a gente vem se comprometendo, a gente vem de coração aberto, né? A trabalhar com a espiritualidade ela vem trazendo respostas, né? Ela vem trazendo os caminhos pra gente de tudo aquilo que a gente precisa conhecer, que a gente precisa chegar, enfim. Thaís, você é uma cigana? Não. Eu não vou ser uma cigana. Eu seria uma mestiça com um pouco de... com uma ancestralidade, talvez, cigana. Mas cigana não. Porque cigano, você se nasce cigano. E você precisa crescer dentro da tradição. Você precisa saber falar o idioma. Você não se torna cigano. Até pode se tornar se você casar, né, com um cigano ou com uma cigana. Caso ao contrário, você se nasce cigano, você não se torna, né? E esse não é o ponto. O ponto não é me tornar uma cigana. O ponto é você se conhecer, conhecer as suas raízes, a importância que isso tem na minha vida. E eu não parei por aí, tá? Porque eu vou atrás dessa questão não só cigana, eu vou tentar entender essa parte árabe. E aí eu vou fazer o teste para mim poder estar conhecendo a parte do meu pai também, porque eu também quero conhecer, eu quero entender essas raízes. Isso é muito importante para mim.
E eu sei que é muito importante com relação à minha própria espiritualidade. Eu tá encontrando esses pontos. Só assim eu acho que eu realmente vou me conhecer, entende? Então, às vezes eu olho para trás e falo que tudo começou numa ideia entusiasta. O nome do canal vai ser Ciganístico, né? Ciganístico. Era tudo empolgada com rosa vermelha. A rosa vermelha na chamada. Depois eu cheguei naquele ponto de Maria Madalena, né? O nome ciganístico tinha muito a ver, pelos ciganos, eles não terem uma religião determinada, né? Eles trazerem, a gente fala de um conhecimento milenar, um conhecimento ancestral. Então o nome foi muito voltado para esse olhar, entende? Nesse ponto era isso. E eu acho que continua sendo, de uma certa forma. Mas era de uma forma assim, uma visão muito superficial da minha parte. E eu não fazia ideia aonde tudo isso ia chegar, né? Aonde tudo isso ia chegar. Né? Quando eu falo de Santa Sara, né? Eu vou falar que de santa foi a única que eu consegui ter esse apego, né? Esse olhar. Santa Sara também tá ligada às águas, também tá ligada ao mar, igual minha mãe já. Né? Também uso manto azul, esse manto azul que eu uso no meu trabalho. Então eu acho que existem muitos pontos, existem muitas ligações, né? Santa Sara é protetora dos viajantes. Eu falo que não é só os viajantes em terra, mas eu acho que são os viajantes da alma, aqueles que buscam por respostas, né? Como é a patrona da ancestralidade, eu vou falar Senhora dos Caminhos, né? Ela vem fazendo com que nossa alma viaje, mas viaje ao encontro dela mesma. E eu acho que esse foi o grande suporte que Santa Sara veio me dando. E ela veio direcionando, como eu falo, ela é a patrona desse trabalho. Então que eu viaje pelos caminhos da minha própria existência, da minha alma, que eu possa me reencontrar, e que eu possa vir estar trazendo pontos aqui importantes para a gente refletir, e que isso sirva de exemplo para vocês. Vá atrás da sua história. A sua história não é marcada pelo hoje. Ela traz memórias muito antigas, histórias que estão aí meio apagadas, heranças, né? Eu vou dizer que nós somos heranças, né? Trazemos memórias do passado, que só as linhas do tempo e da alma podem definir. E eu acho que esse trabalho aqui com os ciganos, para mim, foi muito isso, né? Chegar nessa resposta. Porque se vocês perguntarem isso para mim, Thaís, aonde isso começou? Cara, eu tô tentando resgatar isso dentro da minha família, para entender aonde isso, quando isso começou, né? Como é que a minha família chegou aqui no Brasil, um exemplo. Meus avós já nasceram aqui, então já foram algumas gerações, né, que vieram para cá anteriores. Então tentar entender aonde foi que se perdeu essa herança cigana, eu vou tentar entender também. Não só isso, mas tentar entender a parte da minha avó, com essa parte árabe, depois a parte do meu pai. E, cara, eu acho que isso vem agregando na gente pertencimento. Como falou ali no vídeo do pai Joaquim, existem buracos e dores na alma que são de outras existências, que são marcas da nossa ancestralidade que ficam com a gente. Talvez para vocês isso não faça muito sentido, mas para mim, Thaís, faz. Né? Eu vivi uma vida muito deslocada, sem me encaixar em lugar nenhum. Eu não me encaixava. Eu não me encaixava entre as pessoas, eu não me encaixava nas religiões que eu busquei, porque eu tentei ser de outras religiões antes. A única que encontrei um pouco de foco, um pouco de caminho, foi dentro do kardecismo, que despertou, e eu acho que o kardecismo foi muito importante, porque ele veio trazendo alguns pontos, é como se ele tivesse sido aquela chama, aquela faísca, para quando eu entrei, né, aí dentro da macumba. Eu vou falar da macumba no geral, né? E como isso foi libertador para mim, na realidade. Porque, que nem eu falei, no dia que eu pisei descalça no chão do terreiro, a minha vida mudou. Eu me senti pertencente àquele mundo, entende? Coisa que eu nunca senti na minha vida. Eu falo, parece que eu dormi 36 anos na minha vida. Porque eu tô com 40, né? Tem 4 anos. E aí que eu comecei toda essa viagem, eu vou falar. Então parece que eu dormi 36 anos da minha vida. Parece que aí alguém instalou
um dedo e eu acordei, né? E um dia eu comecei a me questionar o porquê que demorou tanto. Por que que eu tive que viver tantos anos perdida? Tantos anos buscando respostas que eu não conseguia chegar. E sempre as pessoas me diziam, né? A espiritualidade tem o tempo certo. Tudo tem um tempo certo. Às vezes, como a própria cigana disse ali no sonho, ainda não era o ponto. O ponto ainda não era ali. E aí, eu comecei a buscar. Rosa Vermelha deu eu vou falar essa determinação de que eu fosse aprender a quiromancia, que é o que eu estou estudando agora, a leitura das mãos, né? E eu estou estudando, né? E aí, gente, na minha mão, numa das minhas mãos, eu já vi um ponto aqui muito interessante na linha do destino, né? A linha do destino marca, ela começa na metade da minha mão, ou seja, algum fato, e assim, onde ela fica muito marcada na minha mão, da metade para baixo, né? Ou seja, da metade da minha vida para baixo, algum acontecimento ia marcar a trajetória do meu destino, né? E bem no início dessa, onde essa linha começa a ficar marcada, tem um triângulo. O símbolo, o triângulo, ele representa a espiritualidade. Então, a minha própria mão já vê... E, gente, a quiromancia é sensacional. É sensacional. Né? Você encontra muitas respostas. É como se a sua vida viesse desenhada na palma da sua mão. E quando a gente fala de ciganos, o verdadeiro oráculo que os ciganos usavam, não, gente, não tem nada a ver com as cartas, não tem nada a ver com a cartomancia. Era a quiromancia, a leitura das mãos. Esse é o oráculo que os ciganos sempre praticaram, né? As cartas, algumas ciganas podem jogar, mas isso não é um oráculo cigano. O oráculo cigano tá aqui, ó, na palma da mão. São muitos pontos, né? Não dá para mim começar, de um dia para a noite, já começar a ler, né? Tem o meu amigo aí que tem me ajudado nessa situação também, que é uma pessoa extremamente inteligente, extremamente sábia nesse ponto. Eu me sinto pequenininha em algumas coisas e algumas coisas ele também tá começando e pergunta para mim, então a gente tá fazendo uma troca muito grande de conhecimento, né? E, enfim, e eu achei muito interessante, gente, esse ponto, porque só a espiritualidade, né, pra explicar. Porque eu fui com tanto medo de começar e acabei encontrando ali, eu acho que uma ligação. Eu vou falar quando a gente fala de uma profunda, e o jogo me avisava dessa profunda conexão espiritual. Essa profunda conexão nem sempre, gente, é uma pessoa que é para um relacionamento. Às vezes são amizades de alma, amizades de muitas existências que você pode ter, né, com uma pessoa. Então eu venho aprendendo muita coisa com ele. Então vai demorar um pouco, tá? Quem sabe quando eu tiver aqui legal, já tiver boa, a gente não faz um esquema, né? Aí eu falo para vocês me mandarem mãos e eu sorteio mãos aqui pra gente poder estar fazendo uma análise, né? Aqui no canal, enfim. E aí é esse novo oráculo que eu agreguei aqui ao meu conhecimento, que eu falei que eu ia estar falando uma hora, né? Enfim. Então, para vocês verem, eu fiz essa pergunta e eu já tive a resposta aqui. Já tinha um ponto marcado na minha vida aonde isso ia começar. Essa pessoa mesmo me disse que a espiritualidade me chamou antes, né? E eu tô tentando lembrar qual foi o ponto. Eu acho que eu sei quando foi que a espiritualidade quase já poderia ter começado alguma coisa aí bem antes, mas eu realmente não ouvi. Eu acho que eu sei onde foi, né? Mas talvez realmente porque não foi o ponto. O ponto era agora para começar essa trajetória, tá? E aí, que nem eu disse, a gente ia falar um pouquinho sobre o povo cigano aqui hoje, né? Então eu acho que essa obrigação de vir falando e tirando alguns dogmas, né? E principalmente alguns olhares. E inclusive tá pedindo desculpas se algum dia eu tive essa ideia de que só porque eu trabalhava com uma entidade, né? Com uma pombagira cigana, eu teria uma alma cigana. Pode ser que isso até seja verdade, aí, por causa dessa ancestralidade, enfim, que ainda não foi provada. Mas, enfim, não funciona assim, né? E isso é muito importante da gente poder estar colocando esses pontos para que a gente possa vir respeitar, né? A gente está respeitando um povo que ainda, como é que eu posso falar? Que existe, que está aí, né? Que tem a sua própria
as suas tradições, têm os seus costumes, enfim, a gente não pode se apropriar de uma cultura, né? Desse povo, a gente não pode se apropriar e criar uma caricatura, um estereótipo e sair por aí falando, né, que é cigano, fazendo trabalhos que não tem nada a ver na realidade com os ciganos. E a gente vai estar trazendo alguns pontos aqui com relação a isso que eu acho importante, tá certo? Então, a gente vai estar começando a falar aqui sobre um pouco sobre a história dos ciganos, né? Os ciganos são originários do noroeste da Índia, né? Isso daí hoje, que é o que mais se acredita, né? Que onde esse povo tenha se originado, ali do noroeste da Índia. E eles começaram a migrar, eu vou falar assim, para o Oriente Médio e depois para a Europa, fugindo dos sistemas de castas da Índia, né? Dizem que os ciganos, muito provavelmente na Índia, eles pertenceriam às castas muito baixas ou baixíssimas, né? E para quem entende um pouco sobre o regime de castas, isso leva que aquela pessoa e os seus descendentes dos descendentes, vivam dentro daquela faixa etária social, dentro daquela casta, e isso não tem como mudar, porque você já é condicionado a viver daquela forma e não sair mais dela. Como a gente tem, por exemplo, os Dalits, né? Que já teve aí uma novela até que veio falando. Então, diz que foi por conta disso que os ciganos começaram a emigrar da Índia. Eles não aceitaram, né? Eles não queriam viver sob esse regime de castas. Então, eles começaram a emigrar, né? Fugir. E já existia um preconceito, porque se eles eram de uma casta muito baixa, então muito provavelmente eles viviam à margem da sociedade, né, de uma forma mais marginalizada, esquecida, sem direitos, a gente vai estar falando assim, e sofrendo preconceito. Então eles já começaram a não aceitar e começaram a sair. Eles queriam viver de uma outra forma e eles começaram a migrar. E aí eles chegaram no Oriente Médio, né? Dizem que muito provavelmente se instalaram em países como o Egito, Turquia, Síria, Jordânia, né? E a partir da Turquia eles começaram a migrar para a Europa, né? Ali dentro do leste europeu. Então a gente vai falar de 3 pontos, que não são só esses, mas esses 3 pontos teriam uma concentração forte da etnia cigana, tá? Das etnias ciganas. Então, a gente vai falar da Península Ibérica, né? Que é Portugal e Espanha, principalmente. A gente vai estar falando do leste europeu, que a gente vai falar da Alemanha, a gente vai falar da Romênia, Bulgária, né? Esses países ali do leste europeu. E a gente vai falar da Europa Central, onde a gente vai ter Grécia, a gente vai ter Itália, a gente vai ter Alemanha, França, né? Então, a gente vai estar falando desses países assim. Principalmente Alemanha, França, né? E aí a gente vai ter 3 etnias, né? Que são, eu vou dizer assim, como é que eu posso falar? A maioria dentro desses locais ali da Europa que eu vim falando, né? Então, quando a gente fala da Península Ibérica, a gente vai ter a etnia Calon, né? Os Calons. Quando a gente vai falar do leste europeu, a gente vai falar do povo romani, né? Da etnia romani. E quando a gente fala da França, Alemanha, a gente está falando do Sinti, tá? Então, ali dentro da Europa, também não foi diferente. Como eu citei essa questão ali na Espanha, na Península Ibérica, quando houve a invasão dos árabes, por exemplo, que eles tiveram que sair fugidos dali, né? Querendo ou não. A gente vai ter ali na Europa Central, que aconteceu também o Holocausto, onde o povo Sinti, não só o Sinti, mas os ciganos no geral, foram massacrados, né? Nesse Holocausto. Milhares e milhares e milhares de ciganos morreram no Holocausto. Só que os ciganos não tiveram muita visibilidade dentro dessa tragédia, né? Falam-se muito dos judeus, mas até hoje muitas famílias ciganas buscam por reconhecimento e buscam por, como é que fala, meu Deus? Por indenização também. Porque o povo judeu teve, agora os ciganos não. Era como se eles não existissem, porque o que acontecia? Os alemães nazistas, né, já consideravam o povo cigano como sangue impuro. E a própria sociedade alemã não gostavam deles por eles serem ciganos.
sempre com aquele preconceito de que roubavam crianças, de que eram, como é que fala? Bandidos, né? Enfim, todas essas formas pejorativas e preconceituosas com relação a eles. Então, eles foram dizimados, muitos e muitos ciganos morreram no Holocausto, muitos mesmo, né? Só que, simplesmente, isso foi apagado da história, tá? Isso não teve visibilidade. Até pouco tempo atrás não se falava sobre isso. Não se falava, não se contava essa parte da história, tá? Sem contar que a gente teve, bem antes, né, bem antes, a Inquisição, que também matou muitos ciganos, exatamente por conta da cultura, né, dos ciganos ali, de alguns serem, né, ter essa questão da quiromancia, lerem as mãos, principalmente os ciganos do leste europeu, eles já têm uma parte, assim, eu vou falar, algumas tradições ligadas a rezas, né, eu vou falar rezas, mas talvez não sejam essa a palavra correta, né, com relação a eles. Alguns costumes mais e crenças familiares ali, sabedorias familiares passadas de geração para geração, a forma de se vestir, até mesmo com relação ao idioma, porque o povo cigano, eles têm um idioma próprio, né? E eles têm dentro desse próprio idioma dialetos, por exemplo. Eu não posso falar que é um idioma só, porque, por exemplo, os romani, eles vão falar de uma forma e vão ter um dialeto, os calon vão ter o seu dialeto próprio, os sinti também. Então, muda. Cigano não é uma coisa só, não é uma caricatura, né? Eles têm ali costumes e tradições que são muito únicas daquela etnia, eu vou estar falando assim. E o que aconteceu? Muitos ciganos também foram mortos na Inquisição. Então, se a gente parar e olhar, desde que saíram da Índia, o povo é perseguido, o povo é dizimado, né? E a gente tem muito essa ideia romântica de que o cigano era nômade. Assim, eu estava estudando, vendo vários documentários, eu não achei documentários muito novos, mas eu achei documentários de uns 6 anos atrás, 5 anos atrás, que ainda alguns ciganos viviam muito seminômades, ou nômades, né? E também já teriam um tanto da população que foi se tornando sedentária, né? Uns ainda gostam de viver na barraca, viajar, ainda tenho muito, porque isso é muito do sangue, né? Muito da tradição. Mas muitos querem ter uma casa, eles também querem ter sua terra, também querem ter o seu espaço. E aí o que acontece? O povo cigano, ele não viajava e era nômade, porque ele amava viajar. Né? Como ele amava viver na estrada. Podia até ter isso, gente. Podia ter um pouco dessa conexão, né? Eu vou falar assim, com a estrada. Mas, na verdade, é porque na grande maioria das vezes eles eram expulsos. Eles não eram aceitos. Eles chegavam no lugar, eles conseguiam ficar 3, 4 dias no máximo, eles eram expulsos. Então, eles tinham que viver trocando de lugar. No entanto, que a maioria dos ciganos, se a gente for pegar, assim, talvez ciganos com mais de 30 anos, né? Se a gente pegar nos dias de hoje, pegar aí na faixa etária da minha idade, 40, um pouco mais, muitos são analfabetos ou semi-analfabetos. Porque o que acontecia? Eles não ficavam, eles não fixavam no lugar. Então, as crianças não conseguiam estudar. Sem contar o preconceito dentro da própria escola, ou dentro dos arredores, enfim, né? No entanto, que foi criado aqui no Brasil, essa data do dia 24 de maio, como Dia do Cigano, né, Dia Nacional do Cigano. E isso porque foram implementadas algumas leis e diretrizes para poder darem direitos ao povo cigano. Eles têm direitos, né, como qualquer outro cidadão. E até o próprio governo federal, enfim, foi dando terras para que eles pudessem fazer os seus, vou falar assim, os seus assentamentos, as suas comunidades, poderem ali montar sua casa, né, ter um espaço para eles, né, poderem se fixarem. Eu vou estar falando assim, serem donos da própria terra, né, eu vou estar falando. E, enfim, vamos voltar lá onde a gente estava falando na Europa, né, essa questão quando os ciganos chegam na Europa. Como será? Como foi que os ciganos chegaram no Brasil? Né? A gente está falando dessa questão deles viajarem. Será que foi viajando assim, querendo mudar, que eles chegaram no Brasil? Na verdade, não. Né? Os ciganos vieram para o Brasil contra a própria vontade. Né? Eles chegaram aqui na nossa terra contra a própria vontade. Eles foram deportados, né? Através do degredo, né? Do degredo,
É degredo, né, mulher? É degredo o nome da palavra. O nome da palavra. A palavra correta é degredo, né? Ou a deportação. Que eles vieram dessa forma, deportados para o Brasil. Como é que eles chegaram aqui? Se a gente for parar para olhar, o nosso país, né, quando Portugal começou a mandar pessoas para cá, a gente imagina que vieram europeus, os portugueses, assim, da coroa, né? Na verdade, não, gente. Vinham aquelas pessoas que eram marginais ou os que viviam ali marginalizados dentro da sociedade, ali dentro da coroa. Então, vamos dizer que tudo que era ruim e que a coroa, sendo Portugal, principalmente Portugal, né, que não queria mais ali em suas terras, o que eles faziam? Botavam dentro do navio e mandavam para a colônia que era o Brasil. Então, só veio chegando aqui no Brasil, a princípio, né? A gente vai falar assim, bandidos, pessoas que violentavam outras pessoas, não tá falando assim, não tá falando a palavra correta, trapaceiros, pessoas mais ou menos nesse sentido. Né? Ou pessoas que não eram aceitas, que não tinham esse olhar, um olhar, assim, de aceitação, vou falar da sociedade da coroa. E os ciganos vieram no meio desse emaranhado. Porque como existia esse preconceito e eles não gostavam do povo cigano, o que eles fizeram? Botaram os ciganos dentro do navio, aí com meio desse emaranhado todo, e deportavam aqui para o Brasil. Dizem que o primeiro registro oficial de um cigano que chegou aqui no Brasil foi um calon. Na verdade, a primeira etnia a vir para o Brasil foram os calons, exatamente porque eles habitavam ali na Península Ibérica, né? Então, os primeiros a chegarem aqui no Brasil foram os calon. Dizem que o primeiro registro oficial foi de 1574, do cigano João Torres e a sua família. Dizem que eles viveram aqui, né, sob esse regime de deportação por 5 anos, foram obrigados a viverem aqui. Eu não sei se esses 5 anos é realmente real, mas foi assim que eles chegaram, tá? Alguns estudos dizem que isso pode ter até iniciado antes, a partir de 1549, por exemplo, mas não existe um registro. O primeiro registro foi a partir de 1574. Então, para vocês verem que os ciganos não chegaram aqui no Brasil de forma romântica, né? Então, como a gente falou ali, por exemplo, dos negros, quando chegaram aqui, né, que vieram escravizados, viveram 380 anos sendo escravizados aqui, depois foram libertos, né? E foram jogados aí a Deus dará, porque essa é a realidade. Sem estrutura, sem base, né, para estarem vivendo. Os ciganos não foram diferentes. Imagina, eles vieram com essas pessoas, né, ali vieram que nem uma família aqui, né, uma família, homem, mulher, filhos, no meio dessa outra população, foram jogados num lugar, numa terra onde eles não sabiam, que eles não conheciam, que eles não tinham nada, né. Dizem que os primeiros foram levados para o Maranhão e o sertão maranhense, depois para a Bahia, enfim. E depois eles foram se espalhando e aí foram chegando as outras etnias, como os Sinti e como os Romani, aqui no Brasil. Então foi dessa forma que os ciganos chegaram aqui no Brasil. Nada romântica a história, né? Bom, sem estrutura, da mesma forma, né? Jogados para viver da forma, para sobreviver da forma como desse. Se morreu, morreu. Se sobreviver, sobreviveu. E era isso. Então, vocês imaginam que eles não podem ter passado para poder chegarem até aqui. Então, quando a gente olha, principalmente essa visão, que a gente vai falar, essa visão de terreiro, né, que coloca sobre as rodas ciganas, sobre muito luxo, não que não tenha, gente, porque cigano, a gente não pode falar também que todos vivem de uma extrema pobreza, ou de forma simples. Existem ciganos aí, que não existe essa notoriedade, mas existem ciganos muito bem estruturados, ciganos que são artistas, né, assim, de TV, que também teriam esses nomes, que têm uma estrutura bem consolidada com relação à parte financeira, estudos, enfim, mas não ganham essa notoriedade, né? Mas, no geral, a gente vai falar de pessoas, assim, mais simples, né? A gente vai falar. E não que eles não tenham os bens deles, porque eu vim vendo algumas coisas com relação, né, ao que eles gostam de comprar, da forma como eles gostam de viver. Mas, no geral, você olha e você vê muita simplicidade, de um povo muito simples. E é interessante ver nesses documentários, eles sempre muito alegres, muito felizes, né?
Mas são pessoas como qualquer outras pessoas, que têm brigas, que têm diferenças, que têm, enfim, né, gente? Enfim, tem a mesma coisa. Mas a gente vê uma super romantização, né, com relação à história dos ciganos. E a gente vê uma caricatura que foi criada, né? Na verdade, um estereótipo. Então, quando se fala de cigano, todo mundo imagina essa questão da religiosidade, que não tem nada a ver com o povo cigano. Quando a gente fala, por exemplo, essa questão muito mística com relação aos ciganos. A maioria dos ciganos aqui no Brasil, inclusive, são protestantes, principalmente os Calon. Parece que os que têm um pouco, e também não é assim, dizer que todos são assim, né? Que é uma, como é que se fala? Que é uma lei, eu vou dizendo assim, uma forma correta de estar falando. Eu não vou usar a palavra aqui, porque eu não lembro. Mas, por exemplo, talvez os Sinti, os Romani, tenham mais crenças, mais, não vou falar nem místicas, mas uma crença um pouco mais diferenciada. Mas nem todos, porque eu já conheci Romanis que também são evangélicos, que também são protestantes. Mas a maioria dos Calons são protestantes, né? Os Sinti são mais católicos também, pelo que eu vi. E assim, ó, até com relação a essa questão de Santa Sara, que ela é a protetora do povo cigano, também não é verdade. Não é verdade. Por quê? Os Calons não cultuam Santa Sara e não a têm como sua protetora. E os Romani também não. Não é que eu vou dizer que não sejam todos, mas na sua grande maioria não é, eles não fazem parte dessa estrutura de reconhecer Santa Sara como a protetora do povo cigano. Na verdade, os Sinti são a etnia que mais reverencia e cultua Santa Sara. E faz todo sentido, até porque eles estavam na França, né? Na realidade, eles também estavam ali nos arredores da França, né? Ou ir na França também. Mas vocês entenderam? Não existe uma coisa só. Cigano é um povo heterogêneo, com a sua cultura, com o seu idioma, com os seus costumes. É uma etnia. E quando a gente fala numa etnia, a gente vai falar de uma nação dentro de outra nação. Vocês entendem? É tipo assim, ó, o cigano que nasceu no Brasil, ele não se considera brasileiro. Ele é um cigano nascido no Brasil. Então, por isso que eu falo, a etnia é um país dentro de outro país. Era mais ou menos dessa forma. Se eles nascerem na Rússia, eles não vão se considerar russos. Eles são ciganos nascidos na Rússia. Entende? Então, não tem como você catalogar um cigano. Dizer que é isso. Não tem como. Cada família vai ter o seu costume, cada povo vai ter o seu costume. E, enfim, ali, né? A sua forma de viver, a sua forma de crer, né? E sua forma de ter ali a sua tradição. Eu vou estar falando isso, certo? Então, não tem como a gente colocar isso que a gente vê dentro do terreiro como sendo o povo cigano. Não tem como, tá certo? Somente essa questão do misticismo, esse olhar que hoje tem essas linhas, essas correntes, né? De ciganos do Oriente, se desfazendo dos trabalhos, inclusive, que eram feitos antigamente, né? Nos terreiros de Umbanda de chão batido, que era a pombagira cigana e o Exu cigano. É ali que eles representavam o povo cigano. E se a gente parar para olhar, faz muito sentido o cigano e a pombagira se encontrarem dentro de um culto do povo da rua. Por quê? A gente falar do Exu e a gente falar da pombagira, a gente vai falar de espírito normalmente de pessoas que viveram as margens da sociedade. Pombagira, o Exu. A gente já falou da pombagira aqui. A gente vai fazer um vídeo sobre o Exu, igual eu fiz da pombagira. Né? A gente falando que espíritos, né, de mulheres que foram marginalizadas, mulheres que foram violentadas, mulheres que foram escravizadas, mulheres que tiveram seu direito retirado. Foram mulheres que viveram às margens da sociedade, foram marginalizadas de alguma forma. De alguma forma teve esse olhar para cima delas. Mulheres que sofreram na mão de homens. Então faz todo sentido se a gente olhar como o cigano chegou aqui no Brasil deportado.
Eram pessoas que viveram à margem da sociedade. Então faz todo sentido eles se encontrarem dentro dessa linha de trabalho, dentro de um chão, de um terreiro. E muito possivelmente com quem eles foram viver, com quem que eles tiveram proximidade, com pessoas que também eram marginalizadas. Então a gente vai falar dessa questão, até com relação ao Pombagira, Exu, né, esses espíritos de pessoas que hoje trabalham assim, podem ter tido contato com os povos originários. Um exemplo, também porque foram, querendo ou não, estavam ali vivendo de uma forma que estavam tendo o seu território devastado, seus direitos também, o seu lugar, né, a sua representatividade, a gente vai falar disso. Os negros, né, ainda não consigo. Eu venho trazendo o melhor que eu posso. Acredito, é o melhor que eu posso nesse momento, tá certo? Então vai aí pedindo uma mensagem, vai se conectando, né? Dê permissão para que a gente possa estar acessando aí o campo energético de vocês nesse momento, para que Santa Sara possa trazer a melhor mensagem, a melhor orientação, juntamente aqui com as ciganas, né? Com essa espiritualidade cigana aí, para a semana de vocês, ou para o momento de vocês, tá certo? Que assim seja. Tchau, Rio. Eu vou estar tirando aqui primeiro, eu tô procurando para ver onde foi que eu enfiei. Tá aqui. Vamos tirar uma frasezinha aqui, que é o que vai estar direcionando aqui essa mensagem de vocês. O seu otimismo mantém tudo do que precisa. O resto virá facilmente desde que você esteja bem disposto. A sua realidade depende inteiramente do estado de ânimo em que você se encontra. Faz todo sentido, porque eu tava muito desanimada essa semana. Gente, só depois dos meus banhos de erva hoje que melhorou, hein? Vamos pegar aqui mais uma, tá certo? Há possibilidades abertas para garantir melhores e maiores recursos para a sua vida material. Acredite completamente nas potencialidades que vem desenvolvendo. Presta atenção. Interessante. Vou tirar mais uma, que eu me empolguei aqui. Vamos pegar essa aqui, que foi que saiu primeiro. Seja forte e corajoso. Reaja com firmeza, porque o auxílio lhe chegará na hora oportuna. Que interessante. Aqueles que estão com o coração aflito aí, já veio a mensagem aqui, tá certo. Então, vamos estar tirando aqui uma mensagem para vocês. Tchau, Rio. Salve a espiritualidade cigana. Salve Dona Rosa Vermelha. Salve a mentora desse trabalho. Salve todas as ciganas que já passaram aqui nessa mesa. Dona Rosalina, Dona Yasmin. Quem mais que já veio? Pombagira Cigana da Estrada, né? Dona Sete Saias, que a gente também já falou dela. Salve todas as ciganas e ciganos dessa espiritualidade cigana que permeia esse trabalho. Tchau, Rio. Eu mandei fazer um baralho de ouro para a cigana jogar. Eu mandei fazer um baralho de ouro para a cigana jogar. Embaralha aí, embaralha. Um baralho de ouro para a cigana jogar. Embaralha aí, embaralha. Um baralho de ouro para a cigana jogar. Tchau, Rio. Eu mandei fazer um baralho de ouro para a cigana jogar. Tchau, cigana. Eu mandei fazer um baralho de ouro para a cigana jogar. Embaralha aí, embaralha. Um baralho de ouro para a cigana jogar. Mas embaralha aí, embaralha. Um baralho de ouro para a cigana jogar. Tchau, Rio. Salve o povo cigano. Salve o povo cigano. Vamos saudar o povo cigano. Vamos saudar a espiritualidade cigana. Salve Santa Sara Kali.
Qual é a situação nesse momento aqui, cigano? Qual é a situação? 4 de copas. A gente tá falando, falou do otimismo aqui, né? São pessoas que podem estar desanimadas mesmo nesse momento. Quais são os desafios perante essa situação? Quais são os desafios? Rainha de Ouros. Para algumas pessoas, olha, a gente pode falar de fertilidade, por que não aqui? A gente pode falar de questões materiais, assim. A gente pode estar falando aqui, nossa, eu senti reconhecimento para algumas pessoas, questões de liderança, aqui. Fala mais pra mim aqui. Qual é a resposta diante dessa situação? Fala pra mim a resposta diante dessa situação. 7 de espadas. Podem envolver enganos aqui, traições, mentiras. Também. A gente vai estar entendendo, tá? O aprendizado diante dessa situação. Qual é o aprendizado? O As de Ouros. Cavaleiros de Ouros. Nossa, só ouros nessa mesa. Praticamente. Eita, moleque. Só ouros, só ouros. Só tinha que ser ouro, né? Eita, o ouro das ciganas aqui nessa mesa. Fala mais aqui pra mim sobre esse 4 de copas, por favor. Carta do urso. Fala mais aqui pra mim sobre essa rainha de ouros. Já virou aqui, mas eu não vou considerar, tá? Porque eu não pedi pra virar ainda. Fala mais aqui pra mim sobre a rainha de ouros. Carta dos ratos. Interessante aqui. A gente vai ter que tentar entender aqui o que tá drenando essa energia aqui, hein? Fala mais sobre esse 7 de espadas aqui. Carta do anel. Fala mais aqui sobre esse As de Ouros, por favor. Os caminhos. Os caminhos estão abertos. Aqui, né? Qual é o aprendizado aqui? Aqui os pássaros. Traz pra mim aqui uma carta aqui. Nossa Senhora. Nem virei. Calma, calma. Traz aqui. Tá. A calma dessa hora. Nem embaralhei aqui o negócio. Traz uma carta aqui. Oxe. Olha, tem carta que não é daqui. Portal da Cura. Nós vamos deixar aqui, vou colocar no lugar certo. Essa carta não é daí, não. Transformação. Nossa. Tá. Vamos colocar aqui, vou precisar empurrar aqui. Vou colocar aqui a carta da transformação. Traz pra mim a energia aqui sobre essa situação, por favor. Traz aqui a energia. É a carta do mundo. Tá certo. Então, a gente tá falando realmente de um período de transformação aqui, né? Olha, o que eu senti muito aqui, a gente tem, sem querer, tinha um portal da cura ali, né? Então, aqui sim, ó, são pessoas que
para esse momento, tá? A gente tá falando de um período de transformação. Para muitas pessoas, vamos falar de finais de ciclos, tá? A gente vai falar aqui sobre isso. Mas são transformações também aqui, ó. Podem ser finais de ciclos e transformações muito profundas, tá? Assim, a gente não fala de coisas superficiais aqui. A gente fala de processos muito profundos, tá? Muito ligadas a processos, até vou falar de encerramentos com relação à própria, as questões, assim, da alma. Eu vou estar falando, sabe? Sabe aqueles processos em que faz a gente sabe que a gente vai ter que recomeçar, mas não dá para recomeçar sendo aquilo que a gente era. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender, sabe? É mais ou menos esse ponto aqui. Do jeito que tá, não dá. A gente vai precisar morrer. É quase que isso, assim, sabe? Morrer para renascer. Eu acho que a gente vem morrendo várias vezes durante a nossa vida, né? A gente vem renascendo muitas vezes na nossa vida, diante de alguns finais de ciclos que vem acontecendo, né? E transformações que vem acontecendo na nossa vida. Então, eu acho que a gente sempre vai morrendo um pouquinho durante a vida e a gente vem renascendo, a gente vem reacendendo. A gente vai tendo uma nova oportunidade de transformar a nossa vida ou então da gente recomeçar a vida. Só que assim, aqui a gente precisa reconhecer como é que diz? Os aprendizados que a gente veio vivendo. Porque assim, eu vivi uma situação X, agora é o momento de me transformar. A minha alma tá pedindo essa transformação. Do jeito que tá, não dá para ficar. Então é um recomeço, é encerrar ciclos e recomeçar, mas de uma forma diferente, tá? Se você tá vivendo uma situação assim parecida, então é momento de estar transformando. Uma coisa é certa, é pegar os aprendizados, né, dessa evolução, eu vou falar dessa reconstrução da sua alma, para estar começando algo novo. Aqui precisa transformar essa situação. Aqui a gente fala de transformação. Aqui é estar morrendo, deixando para trás aquilo que não dá mais para continuar. O que você veio vivendo, da forma que você veio vivendo, ou da forma que você está vivendo, porque lembra, a gente falou muito aqui da questão do otimismo, né? Que nem a frase aqui, ó. Há possibilidades abertas para garantir melhores e melhores recursos para você, né? Que a gente falou, ó. O seu otimismo mantém tudo o que precisam. O resto virá facilmente, desde que você esteja bem disposto. E aqui eu vi que são pessoas que não estão. A sua realidade depende inteiramente do estado de ânimo em que você se encontra. Presta atenção. Seja forte e corajoso. Reaja com firmeza, porque o auxílio lhe chegará na hora oportuna. Então, são pessoas aqui, ó, eu vou falar que a gente sentiu muito isso aqui. Essa questão de vocês podem ter vivido alguns finais de ciclo, ou você sabe que precisa encerrar situações, que você precisa viver uma transformação. Há uma questão aí transformadora para sua alma. Não dá para viver mais como tá vivendo, independente da situação que seja, tá? Eu vou falar muito da alma, gente, porque eu sou suspeita para falar. Eu acho que a alma chama muita gente, né? Ela chama muita gente. E ela vem dando esses sinais, né? Para que a gente possa estar transformando as situações na nossa vida. A situação em questão aí, a gente vai estar falando que muitas pessoas aqui podem estar, sim, indispostas. Vocês estão desanimados. Uma coisa é certa, vocês não estão felizes com a situação que vocês estão vivendo. Eita, caiu alguma coisa no meu olho. E eu uso lente, gente, é foda. Desculpa a palavra. Vocês não estão felizes com a situação que vocês estão vivendo. Com aquilo que a vida está ofertando para vocês nesse momento. Uma coisa é certa. Isso que está sendo... Existem possibilidades. A vida está entregando. Mas o que ela está entregando, você não está feliz com essa entrega. Aqui são pessoas que estão desanimadas. Aí com que a vida... não só com o que a vida está ofertando, mas com a vida que vocês estão vivendo. Aqui vocês não estão felizes, né? A gente pode estar falando assim. Fala mais aqui pra mim sobre essa questão da carta do urso aqui. Para algumas pessoas a gente pode estar falando com relação aos próprios comportamentos? Pode. Para algumas pessoas a gente pode estar falando de situações ou pessoas, enfim, que possam vir estar sugando a energia de vocês. Também pode. Não só pessoas, mas situações. Você pode estar, presta atenção, vivendo ou dando, eu vou falar assim, ó, porque você está dando
eu senti isso aqui também. Você pode estar dando mais ênfase a situações ou pessoas, enfim, do entorno aí, no seu cotidiano, na realidade, ou focando mais a sua energia em situações que acabam drenando e sugando a energia de vocês. Em vez de vocês estarem focados naquilo que vocês precisam, ou naquela situação, na resolução, naquilo que vocês precisam resolver, ou naquilo que vocês precisam fazer, aí para poder estar se estabilizando melhor financeiramente, para poder estarem superando uma situação, vocês estão focando, o foco de vocês não está indo na situação correta. Ou vocês acabam se dedicando demais a situações que tiram a energia de vocês, porque aqui é um fato, tá? E aqui, ó, eu posso falar muito, a gente vai falar de situações que desgastam, traz um desgaste para vocês, porque traz. Vou falar de situações que drenam a energia, que trazem desgastes, né? Mulher, aqui tem uma outra palavra, não é só drenar e desgaste, mas é drenar, né? Drenar, que desgasta a energia de vocês. Isso tem muito a ver com as parcerias que vocês trazem, que tem aí na vida de vocês, no cotidiano de vocês, e muito tem a ver com os compromissos e com os caminhos que vocês estão trilhando, com aquilo que vocês estão buscando, com aquilo que vocês estão trazendo para a vida de vocês. Vocês estão buscando, só que ao mesmo tempo é assim, ó, como se vocês tivessem que olhar para aquilo que vocês estão buscando e aonde vocês estão buscando. Porque é um fato, aqui existem situações, pessoas, e aqui a gente pode falar de compromissos, ou aquilo que você vem se comprometendo na sua vida e nos seus caminhos da sua vida, tá bom? Aqui tem muita vez. E isso tá sugando, drenando a energia de vocês. Esse desânimo aqui pode ser por conta dessas situações? Podem. Porque no fundo você sabe que isso aqui tá acontecendo, entende? Isso daqui vocês sabem que tá acontecendo. Por isso essa transformação. Para mudar esse panorama, aqui vai ser necessário encerrar alguns ciclos. Né? Vai ser necessário encerrar alguns ciclos, isso é um fato. Aqui, fala mais para mim sobre essa carta do urso. A carta do envelope. Para algumas pessoas, olha, presta atenção, pode envolver a comunicação. Podem ser comunicações. Para algumas pessoas a gente pode falar de notícias. Para outras pessoas a gente pode falar de documentos, de mensagens. Algumas pessoas podem ser documentos também, né? Aí, olha, a gente pode falar para algumas pessoas aqui, ó, presta atenção. Aqui pode ser, né, mensagens, conversas. Podia ser conversas também, porque eu tinha visto a carta dos pássaros. A gente pode falar de comunicações. Presta atenção. Vou falar assim, ó. O que vocês têm consumido? Quais são as conversas que vocês estão tendo? Quais são as mensagens que vocês estão lendo? Quais são o conteúdo que vocês vêm consumindo aí no dia a dia de vocês? Isso também pode estar drenando a energia de vocês. O que vocês assistem na TV? Qual é o tipo de filme? Quais são as músicas que vocês ouvem? Quais são as notícias que você vê? Qual é o tipo de conteúdo que você consome? Porque isso também drena a energia da gente, tá? Quais são as conversas que você tem? Será que as conversas têm te ajudado? Essas conversas têm muito mais drenado e sugado a sua energia. E isso pode estar deixando vocês animados aqui. Eu vejo pessoas, inclusive, ó, eu falei das conversas, olha aqui, ó. Podem ser conversas, fofocas, mentiras, entende? Aqui também, tá? Estão de conversa aqui, ó, de fofoca. Fofoca drena a energia, gente. Fofoca é uma de algum, né? E é um dos piores que tem, é a fofoca, tá? Então presta atenção com relação a isso. Brigas, né? A gente pode estar falando isso aqui também. E a maioria das pessoas aqui, ó, tá tendo uma grande tendência a se isolar. Quererem se isolar. Exatamente porque vocês estão tão desanimados aqui, a energia de vocês está tão drenados, que vocês talvez não estão tendo vontade nem de socializar. São pessoas que estão se isolando aqui no alto dessa torre, né? Vocês vêm se isolando. São pessoas que estão se isolando demais. É meio que vocês buscassem uma fuga. São pessoas aqui que podem estar
inclusive com o mental. Aqui, talvez uma exaustão mental para algumas pessoas. Pode ser isso aqui também, tá? Então, preste atenção ao que vocês vêm consumindo. Isso pode estar drenando aqui a energia de vocês. E aí, o que que eu vou falar, o que eu senti é isso daqui. Isso acaba tirando o foco de vocês, daquilo que vocês realmente precisam se dedicar, para aquilo que vocês realmente precisam olhar na vida de vocês. E principalmente porque isso tá prejudicando a parte material de vocês, tá? Aqui a gente vai falar, assim, de prejuízos materiais. Porque o que que acontece? Aqui a gente fala de pessoas que trazem um potencial de fertilidade muito grande consigo. A gente vai falar de fertilidade. Mas fertilidade em vários sentidos, de abundância, de prosperidade, muito forte. Só que presta atenção, vocês são pessoas muito férteis e as pessoas também observam isso, as pessoas observam o poder que vocês têm, presta atenção. Poder de prosperar. A gente fala aqui da prosperidade. Vocês trazem esse poder da prosperidade. Isso tá na mão de vocês. Podem ser pessoas, inclusive, que onde coloca a mão, tudo prospera. A presença de vocês faz tudo germinar, faz tudo prosperar. A gente fala aqui de abundância. Aqui a gente pode falar, inclusive, com pessoas que têm essa capacidade para serem empreendedores, para serem donos do próprio negócio. E por que não podem ser pessoas aqui, inclusive, que possam ter trabalhos assim, ou que possam se dedicar a ter um trabalho assim. Só que vocês acabam se sentindo tão drenados que vocês não conseguem direcionar aqui, ó, para essa abundância, essa prosperidade que vocês têm. Alguma coisa aqui tá sugando, tá drenando a prosperidade de vocês. Essa fertilidade, Santa Sara traz consigo esse poder, Senhora da fertilidade. Alguma coisa tá drenando essa prosperidade, essa prosperidade e essa fertilidade aqui na vida de vocês. Fala mais pra mim aqui sobre essa situação aqui. Fala mais pra mim, por favor. E isso traz obstáculos, torna o caminho de vocês ainda mais lento. Aqui, ó, vocês são pessoas muito prósperas, tem de tudo para alcançar. Quando a gente fala próspero, gente, a gente não fala só de dinheiro, mas a gente tá alcançando, por exemplo, ser próspero é você ter uma boa saúde, você ter uma boa família, você ter bons amigos, você ter um bom relacionamento, né? Você ter uma estrutura sólida, talvez não passar perrengue na sua vida. A gente não fala de riqueza, mas a gente fala de ter uma vida próspera, uma vida em movimento, com nada parado, as coisas estagnadas, as coisas se movimentando, né, na sua vida. A gente vai falar isso. As coisas crescendo, você amadurecendo, por que não? Com relação a isso também. Isso faz, primeiro, que o caminho de você se torne muito mais lento do que aquilo que realmente é. Traga muitos obstáculos aqui. Chegar nessa prosperidade é muito dificultoso. Se torna muito dificultoso. Acaba trazendo mais desafios e obstáculos para o caminho de vocês aqui, né? Presta atenção, se você é uma pessoa que tem tendência também, ó, presta atenção, a guardar mágoas e rancores aqui. Isso também pode tornar o caminho de vocês bem mais lento. Trazer muito mais obstáculos e desafios para esse caminho. Drena a prosperidade na vida de vocês. Tira esse brilho, essa luz que vocês têm. Tá? Aqui. Então, presta atenção, que nem a gente falou aqui, com o que vocês consomem, com quem vocês conversam, qual é a troca de mensagens que vocês têm, porque aqui, ó, isso tá drenando, e principalmente, e se tem pessoas, tá? Aqui eu vou dizer muito isso que eu senti aqui, porque, olha, gente, as parcerias, aqui, tudo aquilo que você se compromete, os compromissos, você pode, inclusive, se auto-sabotar ou se sabotar diante aos seus próprios compromissos, aquilo com que você se compromete, porque a sua energia aqui, ó, vai pelo ralo. Você acaba doando a sua energia, a sua prosperidade para situações ou pessoas que não merecem ela. Isso daqui é um fato, tá certo? Tá? Não que você não tenha esse dom, porque eu acho que quando a gente traz com a gente essa prosperidade, a gente acaba doando um pouco dela a todos aqueles que estão perto da gente. Porque quando a gente é próspero, todos aqueles que estão perto da gente acabam prosperando junto. Só não prospera quem não quer. Eu falo isso porque eu falo isso por mim, tá? Porque assim, a gente tem uma tendência a impulsionar muitas pessoas, entende? Só
que a gente tem que dar e doar a isso? As pessoas que realmente querem, né? Também estarem seguindo um caminho próspero. Não aquelas pessoas que estão aqui para sugar aquilo que você tem. Porque aqui são pessoas que podem sugar, tá? Esse caminho. A gente tá falando disso, então preste atenção, tá? Com relação a isso. Aqui. Aqui a resposta, presta atenção. A gente falou que vocês vêm desanimando, a gente fala de uma situação aqui que pode estar deixando vocês assim, né? Com essa energia um pouco mais baixa, porque aqui é verdade, vocês estão desanimados, tá? E aí, que nem eu falei, vocês têm uma grande tendência a virem se auto-sabotando, se sabotando aqui, diante aos seus próprios compromissos, aquilo que você se compromete com aquilo que você deveria estar se comprometendo. Para muitas pessoas, você está desgastando ou se desgastando por pessoas ou situações ou parcerias que no fundo, você sabe que não gostam de você. São pessoas que podem falar pelas suas costas, porque a gente tinha aqui a carta, né? Fofocas, pessoas que falam pelas suas costas, pessoas que falam de você através de mensagens. Né? Você acaba se desgastando por pessoas que não são leais a você. São pessoas que você se compromete, você dá o seu melhor, né? Você tem esse comprometimento, mas as pessoas não têm esse mesmo comprometimento com você. Na grande maioria aqui a gente fala de situações e de pessoas que agem pelas costas, pessoas que falam pelas costas, pessoas que passam a perna em vocês. A gente pode falar de situações de traições, de roubo. A gente pode falar, inclusive, aqui, ó, lembra que eu falei? Aqui tem muito esse roubo de energia. São pessoas que acabam roubando a sua energia. Aqui. Eu vou falar da energia, mas aqui até com relação às suas próprias parcerias. Não fale sobre a sua vida, não fale sobre o seu relacionamento, não fale sobre as suas conquistas, tá? Por quê? Aqui tem uma grande tendência as pessoas quererem ter aquilo que você tem. Aqui essa é a verdade, tá? Fala mais aqui pra mim sobre essa carta aqui da aliança, por favor, tá? E aí o que que acontece? Vocês se sabotam, na grande maioria das vezes aqui, vocês mesmos acabam se traindo por confiarem ou acabarem se doando demais essas parcerias que não entregam o mesmo a vocês aqui. Aqui não. Sabe, eu vou falar até uma questão assim, ó. Sabe quando a gente acredita... Porque eu falo, a gente se decepciona porque a gente acaba esperando algo das pessoas que nem elas têm mesmo... Tem aquilo para dar pra gente. Elas não têm como doar aquilo pra gente, né? E por isso que a gente acaba se decepcionando, porque a gente espera demais do outro, entende? Aqui são pessoas que se doam demais, né? E as pessoas sempre vão estar sugando. Quanto mais você der, mais elas vão tirar. Quanto mais você fizer, mais elas vão falar de você. É aqui, ó, presta atenção. É isso, por isso que precisa transformar. Aqui são ciclos que precisam se encerrar. Não tenha medo de ciclos que se encerram na sua vida. Aqui você precisa transformar essa situação. Aqui na vida de vocês, né? Não tem como. Aqui são pessoas que têm, ó, além da ilusão. É enxergar além da ilusão. Não adianta viver colocando máscara. Porque aqui a grande maioria das pessoas aqui, ó, presta atenção, vivem usando máscaras. Né? São pessoas aqui que usam máscaras, não se apresentam como elas realmente são. E você tá entrando nesse mesmo caminho. Só que aqui você não consegue. Você não se habitua a usar essas máscaras. Né? E aqui eu vou falar muito, ó, de pessoas que, na verdade, não são o que elas são. Elas apresentam um outro lado. Elas vivem de máscaras. Elas não mostram o que é o real. Não mostram o que é realmente sobre elas. E aí o que que acontece aqui são pessoas que, diante das situações que quebram o coração, acabam se isolando. Aí se vocês têm essas tendências aqui, vêm se isolando, de tanto que vocês são sugados. Aqui é enxergar, ó, além da ilusão, gente. Não dá pra se iludir demais com relação às pessoas. Né? As pessoas só entregam pra gente aquilo que elas têm, tá? Tá certo? É mais ou menos isso. Fala aqui com relação a essa carta da aliança pra mim, por favor. Eita, Nossa Senhora. Ó, presta atenção. Aqui... eu não tenho como tá falando isso, tá? Presta atenção até com relação se você vive um relacionamento que pode ter envolvido traições, tá? Aqui, gente. Não espere mudança com relação a essa situação. Não espera, tá? Não espera, porque a tendência aqui
é que venha se repetindo esse mesmo ciclo, tá? Quem trai uma vez, trai sempre. Não é uma regra, entende? Mas a pessoa só se transforma se ela realmente quiser. E aqui, ambos têm que estar dispostos a colocar um ponto final nas situações, até mesmo com relação ao perdão, tá? Se não tiver isso aqui, se não tiver essa situação, aqui a tendência é que isso continue acontecendo, tá certo? E aqui não tem jeito, gente. Aqui a maioria das traições, dos enganos, tem muito a ver aqui, ó. Eu falo muito isso com relação a conversas, a mensagens, as parcerias, né? Muito aqui com relação a isso, tá? Não tem como. Não tá falando que não. Aqui tem muito a ver com isso, a você se comprometer demais com o outro, tá? Aqui tem uma tendência muito grande de você ter uma visão muito romântica perante as pessoas e a vida, né? Você se compromete demais e o outro não dá, não entrega na mesma moeda, né? Aqui qual era o aprendizado? Primeiro é você aprender, tá? Eu vou estar falando assim, a recomeçar, por que não? A começar. Tá disposto a viver o novo, tá? Aqui são pessoas que também podem se fechar demais e acabar se fechando num ponto de não quererem mais se abrir, não estarem abertas a viverem um novo aqui, tá? Porque o que acontece? O maior aprendizado aqui é vocês entenderem o potencial de vocês. Eu vou estar falando disso aqui, tá? Entender essas situações e começar a se enxergar, e eu vou falar isso aqui, ó, se enxergar próspero. Aqui as possibilidades que você tem de estar crescendo, de estar evoluindo na vida de vocês. E aqui é necessário transformar, deixar isso para trás, encerrar algumas situações para que você comece, se você busca por abundância. Aqui são pessoas que precisam reconhecer essa própria abundância que tem aqui, ó. Você se apropriar dessa abundância, dessa prosperidade que você tem e você se abrir a viver novas transformações, novas experiências aqui na vida de vocês. Aqui, ó, eu vou falar muito, é você entender que você é capaz de ter colheitas prósperas na sua vida. Aqui, a espiritualidade já lançou a semente. Agora, cabe a você fazer ela germinar e ela crescer. E aí, não dá para uma semente crescer num solo infértil, aonde você acaba doando mais dessa semente aos outros, né, do que você realmente vir regando ela, ou senão você tá num solo que mais suga a energia dessa semente do que traz a ela abundância para que ela possa prosperar. Não tem como. Não tem como você repartir nesse momento. Ou saiba com quem repartir essa abundância. É um pouquinho dessa sementinha que você tem aí dentro de você, tá certo? Porque aqui, ó, os seus caminhos estão abertos. Mas para que esse plantio aqui vingue, você vai ter que fazer escolhas na sua vida. É momento de escolher o caminho que você quer seguir, pelo que você busca, o que você tá buscando. Aqui são pessoas, ó, que buscam pela prosperidade. Vocês buscam por esse caminho, né? Eu vou estar falando. E são pessoas aqui que não têm medo. E vocês têm esse dom mesmo com relação à prosperidade aqui muito grande, né? Só que aqui, ó, precisa agir com a razão. Precisa ser racional. Certo? Aqui. Não tem como estar falando que não. Aqui é seguir a intuição. Por que não? A gente fala, seguir a intuição. Dê vazão às suas ideias. Não, e principalmente, ó, não subestime. Não subestime a sua intuição. Não subestime essas ideias. Não é ideias, mulher. Tem uma palavra certa. As vozes da sua cabeça. É mais ou menos isso. As vozes da sua cabeça. É mais ou menos isso. Não ignorem a sua intuição. Não venham ignorando, tá? Aqui, tá? Aqui é você saber quais são as batalhas que vale a pena você entrar na sua vida. Por que você tá batalhando? Eu vou estar falando muito com relação a isso, tá? E aqui, gente, o caminho de vocês está aberto, mas vocês vão precisar fazer escolhas no caminho de vocês. Se vocês querem aqui, ó, viverem uma nova vida, uma nova experiência, né? Eu vou falar, viver algo novo,
algo exuberante, porque veio essa palavra aqui na minha vida, essa prosperidade, essa fertilidade que vocês têm aí, tá? Vocês vão precisar fazer escolhas no caminho de vocês. E aqui é ser racional, tá? Aqui não é agir pelo coração, não, tá certo? Que não é agir pelo coração. E porque os caminhos de vocês estão abertos. Não tem como não dizer que não estão. Só que aqui vocês precisam ter esperteza aí no caminho de vocês. Serem mais espertos. O que eu disse que o caminho está aberto, gente? Falei pra vocês. Aqui é a vitória, é o sucesso. Mas aqui precisa enxergar a vida com um olhar, com a verdade, tá? E assim, ser verdadeiro também com quem merece. Né? Com quem realmente merece. Não adianta você se doar a todos, ser totalmente leal e verdadeiro a pessoas que não estão dispostas a entregar o mesmo para você. Aqui seja leal e verdadeiro a você mesmo, aos seus princípios, aos seus objetivos, tá certo? E aqui seja feliz, se abra para essa felicidade, para essa alegria, né? Tem aqui no caminho de vocês, certo? E é isso, certo? Esse é o recado aqui pra vocês no dia de hoje. Eu vou abrir aqui pra gente uma cartinha daquele portal cósmico. Deixa eu só colocar as cartas pra cá, gente, pra mim não misturar, que vocês viram que eu faço com as cartas, né? Que eu vou guardando tudo rápido, misturando tudo. Deixa eu colocar aqui, pra gente poder dentro, cadê ele? Oxe, gente. Ah, não, eu falei que ia tirar um conselho, mas a gente tira daqui ou a gente tira um conselho? Tirar um conselho, vai. Já tá longo mesmo. Tirar um conselho e a gente tira. Cadê, gente, o baralho que eu não tô achando aqui? Tava aqui até agora. Conselho. Reine com coragem. Não peça permissão para ocupar o espaço que é seu. A vida não é sobre se submeter às expectativas dos outros, mas sim sobre ter coragem de construir seu próprio império. O que eu disse pra vocês? Falei, gente, cadê meu oráculo? Será que eu não vou achar o que eu tô fazendo aqui? Tava aqui até agora. O negócio sumiu. Será que eu... Ah, achei. Por isso que eu não tô achando. Eu empurrei lá pra trás. Não tô ficando louca. Deixa eu deixar daqui. Vamos lá, gente. Vamos pausando aqui. Vamos lá. Canais e os portões. O primeiro é o canal, né? Que a gente que eu tô aprendendo isso aqui. Vamos lá. Vamos ver qual é o canal que se abre. E aí a gente pega as cartinhas aqui dos portões, certo? Qual é o canal aqui que abre para os conscientes? Vamos pegar aqui. Canal da iniciação. É individual essa carta. Vamos colocar aqui. Deixa eu ver qual é as cartas. 25 e 51. 25 e 51. 9, 7, 5, 25. Eu vou arrumar, gente. Deixar mais ou menos pra quando eu for usar, tá perto. Porque senão não vai dar certo toda vez que eu for ler esse daqui. 51, né? Já sei. 25. Deve estar por aqui, ó. 17, 28, 27, 29 e 30. 20, 19, 24, 21, 25. Acho. Vamos lá. Vamos começar aqui. Portal da iniciação. Circuito individual. Você tem iniciativa para começar algo de forma surpreendente? Conecte-se ao seu arquétipo do xamã. Conecte-se ao arquétipo do xamã, que por meio de sua experiência, sabedoria e presença, abre um novo portal na vida das pessoas. A iniciação pode ser uma energia inesperada e até chocante, por isso você precisa aguardar os convites e espaços para se manifestar. O mantra: eu estou aqui para ser pioneiro e me conectar com valores mais elevados. Aí a gente tem aqui o 25, a conexão espiritual. Centro energético, o portão da conexão espiritual. Centro energético, G, identidade. Você investe no seu crescimento espiritual, desenvolva a espiritualidade na prática por meio da sua abertura ao amor incondicional, gratidão, aceitação e compaixão. Pensar demais pode cortar seu vínculo com a fonte divina.
Mantenha a presença e a isenção. Isso trará respostas que você procura no tempo certo. Luz, amor incondicional, espiritualidade e aceitação. Sombra, escapismo, fuga da realidade e a falta de fé. Mantra, eu me conecto à fonte criadora por meio do amor incondicional. O portão do inesperado. Centro energético, o ego. O que o inesperado ensina a você? Conecte-se com a sua capacidade de improviso e adaptação para responder aos imprevistos que a vida traz. Você tem talento para criar algo de forma surpreendente. Sua energia é espirituosa e espontânea. Utilize os conflitos para evoluir. Reconecte-se com a fé na fonte divina. Luz, evolução, vontade e surpresa. Sombra, egoísmo, competitividade excessiva. Mantra, eu deixo a vida me surpreender. Deixe a vida e a espiritualidade surpreender vocês. É isso, gente. Que assim seja, tá? Eu agradeço aí pela oportunidade, por esses anos de parceria, principalmente com essa parceria perante a espiritualidade, tá? Que Santa Sara continue iluminando os nossos caminhos, os nossos passos, e que ela possa iluminar a gente aí com esse trabalho aqui no canal, que ela possa sempre estar sendo a luz e o facho de esperança que ilumina aqui o Siga Místico, tá certo? Que assim seja. O tchau, Laroie. Salve suas forças, pombagira cigana. Salve suas forças aos ciganos. Fica aqui minha homenagem ao povo cigano, né? E salve as forças de Santa Sara Kali. Beijo, gente. E até a próxima.